Você já precisou trocar um aro, um cubo ou montar uma roda nova e não conseguiu descobrir que tamanho de raio usar? Então assista esse vídeo para aprender como fazer. A única ferramenta que você vai precisar para isso é um paquímetro, porque existe muita diferença entre o tamanho da flange do cubo, os perfis dos aros, a quantidade de raios por roda e muitas vezes as pessoas ficam meio atrapalhadas com tudo isso. E realmente o cálculo é bem complicadinho, é trigonometria, seno, cosseno e também o teorema de Pitágoras. E se você não for um apaixonado por matemática, não vai querer fazer essa conta. O meu sogro, Silvio, manda bem nisso. Ele faz cálculos complexos, contas de cabeça, porque ele é ferramenteiro, usa matemática o tempo todo. Mas ainda bem que existem sites como esse que a gente vai usar aqui nesse vídeo, que fazem todos esses cálculos pra gente. Senão, ia ter que chamar o Silvio. Mesmo existindo essas calculadoras de raios para ajudar a gente, você vai ter que tirar algumas medidas para preencher os campos lá no site. Uma delas é o ERD, o diâmetro específico do aro. E esse ERD pode estar escondido no próprio adesivo do seu aro ou no site do fabricante, mas se você tiver que tirar essa medida, é assim que você tem que fazer. Se a roda que você vai montar é uma roda 700, 26 ou 29, corte 2 raios com 20 centímetros. Se for uma aro 20, corte com 10 centímetros. Depois, una as duas pontas com pequena tira de elástico ou borracha de câmara de ar. Agora instale esses raios no novo aro, aqui ó, bem no centro. Mas atenção, rosqueie o nipple só até essa posição. Colocando esses raios aqui no aro, você já consegue ter a medida que é a soma dos dois pedaços de 20 centímetros mais esse espaço entre eles. Deu 516. Esse é o ERD desse aro. Mas para que fazer tudo isso? Não seria mais fácil medir direto com a trena aqui por fora? Seria mais fácil, mas ficaria impreciso, porque olhando por cima você não sabe onde estão as cabeças dos nipples, elas estão lá dentro, então você teria que chutar a posição para tirar essa medida, por isso não dá certo. Agora vamos tirar algumas medidas no cubo. E olha, até com paquímetro você tem que prestar bastante atenção para não errar. E não dá para usar uma régua, porque ela não alcança o ponto que a gente vai medir, que é entre essas duas porcas, mas pelo externo. Espaço equivalente à abertura do quadro, nesse caso da roda traseira, mas só que sem folga nenhuma. Com o site aberto, a primeira coisa a fazer é informar o sistema que tipo de roda você vai montar. Eu vou montar uma roda traseira para bicicleta com marcha e sem freio a disco, então eu clico aqui. Depois tem mais 3 perguntas referentes ao cubo nessa posição. A distância entre as porcas, que tem que corresponder à distância entre as gancheiras da bike, mas sem folga nenhuma. E essa é uma medida muito difícil de tirar com régua, porque a régua não desce até lá embaixo, então a gente fica tentando adivinhar. Por isso a gente fala para usar o paquímetro e até aquele paquímetro simples de plástico pode servir. Então coloca essa medida, em seguida a medida da porca, o externo da porca até o externo da flange desse lado e a mesma coisa do lado de cá, o lado do free hub ou da catraca. O próximo campo é o diâmetro dos furos na flange, de furo a furo, pode ser na vertical ou na horizontal.
E você não pode deixar o paquímetro dançar, a medida tem que ser precisa, bem do centro de cada furo. E olha que engraçado, ali ele tem dois campos de preenchimento, o lado da transmissão e o outro lado. Isso porque existem cubos com flanges de tamanhos diferentes, tem uma pequenininha e uma um pouco maior. Isso gera raios de tamanhos diferentes, então você tem que levar isso em conta. Mas como esse aqui tem duas flanges do mesmo tamanho, a medida é a mesma nos dois casos. Como eu já tinha o ERD que a gente fez aquela medição no início, eu já preenchi o campo. Agora o que o site está pedindo é a espessura da parede do aro. É uma medida fácil de ver quando você tem um perfil cortado como esse, mas com o aro original você não tem acesso. Então a gente tem que medir. É mais ou menos assim. Você tem que usar um pino, um parafuso, alguma coisa bem plana e colocar pelo lado de fora do aro, no furo, e por cima você vem com o paquímetro com essa ponta e desce encostando até ele parar. E essa vai ser a medida. Como esse aro tem ilhós, você tem que descontar dessa medida cerca de 1 milímetro, que é quanto o ilhós fica para fora. E tentar tirar essa medida usando um parafuso, por exemplo, pode dar erro. A gente notou que a borda do parafuso é bem mais alta do que a parte central, então você vai ter uma medida errada. Por isso eu escolhi a chave Allen, que é bem plana. Agora só faltam 3 informações para a gente concluir o trabalho. Vamos ter que informar aqui a quantidade total de raios, né, que a roda vai ter, 36 raios, 32, 24, enfim, quantas vão ter. E as outras 2 informações são relativas ao cruzamento dos raios, né? Normalmente as rodas têm o cruzamento por 2, né? Ou seja, os raios se cruzam 2 vezes, uma perto da flange e outra mais lá para cima. Lembrando que quanto mais vezes os raios se cruzam, mais forte fica a roda. Mas isso tem um limite, né? Você não pode usar um cubo com uma flange média como essa e tentar fazer uma raiação que eles se cruzem 4 vezes, porque vai ficar tão inclinado que um raio vai passar por cima do outro, né? O par vizinho. Então você não vai conseguir tirar esse raio se precisar, né? Se quebra um raio, você não consegue nem tirar porque um está sobre o outro. Então aqui, como não é o caso, a gente vai colocar os 2 iguais, né? 2 vezes. Então número 2, número 2. Digamos que a gente tem aquele cubo que eu falei mais lá no início, que tem uma flange de cada tamanho. A flange pequena, geralmente o pessoal coloca a raiação radial, aquela raiação reta que não se cruza. E do lado das engrenagens ou do lado do disco, você faz o cruzamento que é para ela ficar forte. Então você colocaria valores diferentes, né? Por exemplo, se a raiação é radial, 0. E onde ele se cruza 1, 2, 3 vezes, você coloca esse valor ali no campo. Então vão ser 2 vezes e 2 vezes. Agora eu clico no calcular e estão aí as medidas, né? Medidas diferentes para um lado e para o outro do cubo. Isso porque a roda tem guarda-chuva, né? Uma roda com marcha, então você tem os raios do lado da engrenagem mais planos, eles são um pouco menores, e os raios do lado oposto eles são inclinados, portanto o seu comprimento é maior. Se você estiver montando uma roda de BMX, por exemplo, uma roda dianteira, os raios vão aparecer ali na mesma medida, a menos que você esteja usando aquele cubo que tem flanges de tamanhos diferentes. Com essas medidas em mãos, você já pode sair para comprar os raios, que não vai ter erro. E essa informação não é importante somente para os mecânicos, é importante para todo mundo que gosta de bike, assim como nós, porque chega uma hora você vai querer fazer um upgrade, mexer na bike, e é bom conhecer essas medidas. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!